Cara, 99% das nossas habitações são insalubres. 99% das nossas habitações são insalubres, repetindo o dado de tão absurdo que ele é. 2 quilômetros de estradas secundárias em todo o país. 2 quilômetros de estradas secundárias. Fala aí, meninos e meninas, senhores e senhoras e aliens da área 51, tudo bem com vocês? Sim, vocês leram o título certo, eu vou jogar esse jogo maravilhoso pelos seus bugs e pela sua gama de possibilidades, Geopolitical Simulator versão 2026, com o nosso Chad, o Chad da galera, a nação predestinada a ter sucesso por causa do seu nome e... do seu nome, na verdade, só por causa do seu nome. É um bom motivo, né? Só pelos índices socioeconômicos dá pra ver o tamanho do desafio, né? 1000 de PIB per capita. Mas a gente vai entrar aqui na gameplay e vai saber certinho os dados socioeconômicos, dados econômicos do país e analisar com mais calma o que a gente vai fazer de imediato e no longo prazo. Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e fazer todas aquelas coisas que você tá cansado de saber quais são. Quem conhece Geopolitical Simulator provavelmente sabe dessas frases que aparecem, né, acompanham as telas de carregamento do jogo. Essa é sobre a inteligência artificial da Ursula von der Leyen. Vamos ver se vocês concordam com ela. E seguinte, pessoal, eu criei aqui o meu personagem, Vitor Gonçalves. Vocês podem ver que o buraco fiscal no nosso país não é muito grande, né? O nosso estado é muito reduzido, a gente só gasta 3 bilhões e 800 e arrecada 3 bilhões e 400. É uma arrecadação muito pequena frente ao nosso PIB, né? A gente pode ver que a gente tem um déficit de apenas 1,5%. Uma dívida também bem diminuta, 30% aproximadamente, dá para pagar com pouquíssimos trimestres fiscais, né? A gente está endividado com países como a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e a própria dívida interna mesmo, né, que é a maior porção delas. A gente tem uma inflação bem controlada, uma taxa de juros relativamente baixa para um país pobre, né, 5% só de taxa de juros. A gente tem uma expectativa de crescer 3% mais ou menos esse ano, muito longe do suficiente. Nós temos uma balança exterior um pouco defasada. A nossa agricultura, como vocês podem ver, tem vários setores que estão abertos, outros que estão fechados. Parece ser um dos nossos destaques econômicos, embora represente apenas 17% do nosso PIB, né? Como a gente pode ver aqui, é um PIB parecido com o de alguns países da nossa região, muitos têm PIB de agricultura no setor primário maior. No setor industrial, a gente pode ver que a situação é um pouco mais feia, né? Apenas 11% do nosso PIB é industrial, é uma porção muito pequena, né? 2 bilhões e meio de PIB industrial, é muito menor que a média africana, muito menor que a média mundial e somente parecida, né? Igual a de Cuba, né? O PIB industrial de Cuba. Mas estamos atrás, inclusive, de países da região, né? No nosso PIB industrial. A gente pode ver que muitos dos setores, eles simplesmente não existem no nosso país, né? Alumínio e aço, eles até existem, né? Existe alumínio no nosso país, só que a gente não tem nenhuma fábrica de alumínio, a gente vai ter que estatizar, fazer alguma coisa nesse sentido. E é assim para muitos outros setores, embora a gente tenha participação acionária em muitos desses setores, como a gente pode ver aqui, né? Se a gente abrir aqui o setor de serviços, é o nosso maior setor, né? 58% do nosso PIB é setor terciário, e é isso basicamente. Se a gente abre aqui o turismo, não são muitas pessoas que querem visitar o nosso país, né? Apenas 70 mil por ano, né? Turistas estrangeiros, e a gente gasta, poxa vida, quase nada com turismo estrangeiro, daria até para investir um pouco, né? É bem barato, quem sabe a gente possa fazer isso futuramente, né? Essas são as nossas construções na área de turismo, né? Quem quiser pausar para ler. O nosso setor energético que a gente tem construído é estatizado, né, é nacionalizado, porque é muito importante, né? A gente pode lucrar com as nossas próprias indústrias energéticas. Eu acho que para um país pequeno manter as indústrias estatais é muito importante. Só que a gente tem um déficit de energia, como você pode ver aqui, né? A gente produz menos do que precisa, a gente acaba importando um pouco da nossa energia. E é isso. Nós temos aqui o setor de poluição, que é mais importante do que parece, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem aqui algumas legislações, como regular a circulação de carros nas rodovias. Tem a parte aqui dos animais, né? A gente pode garantir o bem-estar dos animais no nosso país, né? No nosso Chad, garantir que nossos cachorros não sejam devorados. Nós temos aqui o setor de segurança pública. Incrivelmente, a nossa criminalidade não é muito alta, cara. É menor do que a média, é mais ou menos a média mundial, menor do que muitos países, né? A gente pode ver aqui. E, incrivelmente, países vizinhos, a gente tem um policiamento menor e uma taxa de criminalidade menor, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem a quantidade de policiais menores do que a média global e também pouquíssimo financiamento. A gente precisa de gastar mais com segurança do chefe de Estado, embora isso seja relativamente caro. O nosso país é um país pobre, portanto instável, e a gente tem que garantir a segurança do nosso Vitor Gonçalves aqui, né? A gente tem um serviço secreto, que vai ser muito importante. De novo, a gente precisa assassinar inimigos políticos. Cara, é um país instável, é isso, né? A gente gasta mais ou menos 8 milhões também só nesse setor, né? É muito pouco, cara. É um país bem pequeno e bem pobre. Se a gente abre aqui justiça, a gente vê que
Críticas de Estado são censuradas aqui, religião, a crítica é permitida, né? Tem liberdade de expressão, representações de violência censuradas e erotismo é censurado para menores, portanto a gente pode cobrar imposto de pornografia no nosso país, o que é interessante, tá? Num país pobre dá para tirar dinheiro de algum lugar. Imigração a gente incrivelmente gasta alguma coisa, né? Tava imaginando zero de gasto. A gente tem um certo exército aqui, né? Uns 7 mil soldados, alguns poucos comandos. A gente pode ir melhorando com o tempo, né, para até ganhar apoio. A nossa saúde, cara, que parece ser uma calamidade pública, né? A gente gasta muito pouco com saúde. A gente pode ver que a gente tem uma quantidade terrível de habitantes por médico, 1/8, cara. A gente precisa de 8 vezes mais médicos para igualar a média global. A gente precisa de 6.500 médicos e muito por causa disso a gente tem problemas relacionados à saúde. Deixa eu ver aqui. Mortes relacionadas a drogas não parece um problema, assim, uma calamidade pública no nosso país, é mais ou menos a média global. Mortes por AIDS, a gente sabe que é um problema muito grave na África, aqui, ó, 52 mortes para cada 100 mil habitantes na União Africana, a média, só que no nosso país não é muito grave, como a gente pode ver aqui no número de soro positivos. Habitantes por leitos hospitalares, cara, a gente tem o dobro de habitantes por leito hospitalar, ou seja, a situação é grave, cara, nesse contexto, quanto menos, melhor. A gente precisa do dobro de leitos hospitalares, ou seja, mais hospitais e tudo mais. Mortalidade infantil, isso sim é um desastre, cara. A gente tem 2,5 vezes a mortalidade infantil do mundo, uma mortalidade maior que a União Africana, ou seja, uma verdadeira catástrofe, um morticínio de crianças, né? E expectativa de vida também muito baixa, menor que 60 anos, eu nem preciso falar que é menor que a média mundial, e isso acontece porque a gente não investe em saúde, tá ligado? E é isso, basicamente. Se a gente abre aqui a pasta do trabalho, a gente pode ver que não gasta muito, né, nesse setor. Tem que ter as nossas construções aqui em saúde também, a gente pode ver hospitais e tudo mais, a gente vai ter que ampliar isso inevitavelmente. Aqui na área de trabalho a gente tem um salário de mais ou menos $100, né, é o nosso salário mínimo, $10 de pensão solidariedade, o que mais? A gente pode ver que a gente tem, incrivelmente, um seguro-desemprego de 2 meses, né? Muito pouco, mas existe no nosso país uma certa segurança, estabilidade depois de ser demitido. Essas aqui são as estatísticas da nossa população, a gente tem mais de 20 milhões de habitantes, PIB per capita de um pouco mais de 1.000, a gente tem um IDH muito baixo, 0,42, é um dos menores do mundo, né? É o quarto menor do mundo, como a gente pode ver, o pior IDH do mundo é Sudão do Sul. Todos esses países aqui da África, né, esses últimos colocados, mais ou menos na nossa região, né, então a nossa região é realmente muito pobre mesmo. Vamos olhar outras estatísticas, nós temos aqui a nossa taxa de urbanização muito menor que a média mundial, mas parecida com outros países da região, vamos ver o que mais. A gente tem aqui taxa de contracepção muito baixa também no nosso país, apenas 5%. O resultado disso é crescimento populacional e taxa de fecundidade. A gente pode ver que um casal tem em média 5 filhos. E, incrivelmente, essa é quase a média da região. Da União Africana, menos que 4, né? E do mundo é 2,45. É uma das maiores taxas de fecundidade de todo mundo, como a gente pode ver aqui, né? É um sintoma de subdesenvolvimento, mas também é muito importante para a gente criar um mercado consumidor. Claro que isso aqui é só um jogo, né, galera? E crescimento populacional não é necessariamente ruim, pode até ser bom dependendo da política, né? A gente tem uma taxa de natalidade muito alta, mas também mortalidade muito alta também, né? Nós temos aqui políticas para famílias, né? Basicamente essas pastas, elas pegam de outras pastas, né? Políticas de outras pastas. A gente pode ver que aborto é proibido, contracepção não é incentivada, a gente tem uma legislação bem conservadora em relação a direitos a pessoas homossexuais, a adoção homoparental não é permitida aqui, pessoas trans aqui não têm direitos, tá ligado? Não tem uma legislação específica para eles, e gestação de substituição tem uma péssima legislação, né? É permitida no nosso país, e a gente sabe que isso daí é o paraíso para todo tipo de atrocidade que vocês possam imaginar, né? A pessoa vendendo o seu corpo, basicamente. O assédio não é criminalizado nas ruas, existe domínio masculino sobre as mulheres adultas no nosso país, então é realmente um país muito conservador nesse sentido, que tem muito que evoluir, né? Maioridade penal bem baixa, né? Consentimento sexual 16 anos, é até ok, né? Essa idade. 18 anos é a idade mínima para votar. E aqui, coisas que a gente viu em outras pastas, né? Habitação, cara, vamos ver aqui se tem alguma estatística interessante. 99% das nossas habitações são insalubres. 99% das nossas habitações são insalubres, repetindo o dado de tão absurdo que ele é. Enfim, a gente tá falando de milhares e milhares e milhares de habitações. Não é uma coisa assim que a gente vai resolver muito facilmente, muito pelo contrário, né? Vai demandar muito dinheiro, cara, definitivamente. A gente não tem um tipo de auxílio, aparentemente. Na verdade, a gente tem aluguéis congelados, uma política de aluguéis congelados e também de auxílio na compra de imóveis.
não parece estar funcionando muito, né? Talvez a gente até corte isso e crie alguma espécie de auxílio para a pessoa que quiser pagar um aluguel, né? Se a gente abre aqui construção, cara, a gente tem uma isolação, a gente vê que a gente tem... não é possível. 2 quilômetros de estradas secundárias em todo o país. 2 quilômetros de estradas secundárias. Esse país, cara, ele vive no século XVII. Minto. Nem o Império Romano era desse jeito, cara. Inacreditável. Carros. Zero. Zero carros, cara. Inacreditável. É inacreditável. O nosso país não tem estrada, gente. Não tem nada. O que tá acontecendo com o chat, galera? Galera do chat, responde aqui nos comentários o que tá acontecendo nesse país. Beleza, educação é uma das pastas que mais gastamos, né? A gente tem 0 universidades e 10 escolas de ensino médio, que com uma população de mais de 20 milhões de habitantes é um absurdo, né? A gente pode ver que a gente tem 0,06 de pessoas que fizeram ensino superior, basicamente quem estudou fora fez ensino superior, né? Resumindo, é esse o nosso dado. A gente tem um número de professores muito baixo, né? Apenas um pouco mais de 70 mil, de novo, com um país de mais de 20 milhões de habitantes, não dá, né? A gente gasta um pouco, né? Quase 1 bilhão, repetindo o dado do nosso orçamento. Mas olhando aqui, cara, quase nada. A gente vai ter que remanejar, fazer alguma coisa nesse sentido. E é isso, basicamente. A gente abre aqui a legislação, os programas escolares, eles têm uma certa censura estatal, né? O Estado, ele mexe um pouco nos currículos escolares. Tem aqui as férias escolares e tudo mais, a gente pode legislar sobre isso em outro momento. Pesquisa, como vocês podem imaginar, a gente não gasta muito com isso, né? Quem poderia imaginar? A gente tem vários laboratórios, é interessante isso, mas comporta apenas a quantidade que a gente tem hoje, né? Cultura, a gente não investe quase nada, né? Muito triste isso. Mídia, a gente pode ver que a gente controla, basicamente, né? Não tem muita liberdade de imprensa no nosso país. E os canais televisivos são todos estatais na nossa nação. Algo que não necessariamente é ruim, mas eu acho que um sistema público-privado seria interessante, né? Os jornalistas esportivos e políticos não gostam muito da gente, né? Os comentaristas e tudo mais. Esportes a gente não parece investir muito, né? Quer dizer, a gente investe até em associação juvenil e tudo mais, mas olhando aqui nas disciplinas, cara, é assustador. A gente gasta R$0, cara. R$0. Enfim, a gente tem aqui algumas construções, 0 estádios, né? Só tem estádio pequeno no nosso país, estádios grandes não tem absolutamente nada em nossa nação. É muito triste isso, cara, realmente. Daria para investir, né? Até para resolver criminalidade, essas coisas. Se a gente olha aqui, chefe de estado, tá aqui o nosso Heitor Gonçalves, vocês podem ver um pouco melhor a cara dele. A gente pode aparecer publicamente, cara, em lugar que a gente quiser, no momento que a gente quiser, e encomendar pesquisas, um Datafolha, um Ibope da vida, quem sabe, né? A gente também pode contactar nossa mãe, nossa segurança, nosso astrólogo, o que for conveniente, né? E aqui a gente vê o porquê da importância da ecologia no nosso país. O nosso partido é o partido da Irmandade Comunista, o partido comunista autoritário, e o nosso partido, entre aspas, de oposição, é uma coalizão de esquerda ecologista, ou seja, o meio ambiente vai ser importante para o nosso Chad, que é um país no meio do deserto do Saara, não sei qual essa tamanha importância, mas tudo bem, né? Vamos fingir que é assim que funciona a política no Chad, né? Provavelmente não é assim, né, Paradox? Mas enfim, essa aqui é como funciona a política no nosso país, basicamente. Esse foi o resultado nas últimas eleições. Vencemos com 66% dos votos, no sistema bipartidário, aparentemente. Nós temos aqui a pasta de diplomacia, daqui a pouco eu mostro minha relação com os outros países. A gente pode criar zonas de livre comércio, coisas nesse sentido, né? A gente pode ver aqui, o que mais que a gente pode ver? Claro, a gente pode saber o nosso nível de influência no parlamento, né? O parlamento é apenas para consultas, ou seja, a gente pode legislar por nós mesmos, né? Sem se importar com a opinião dos partidos, embora, claro, tenha que agradar o partido ecologista, afinal a gente tem que evitar protestos, tumultos e coisas desse gênero, né? Golpes de Estado, quem sabe? Tem como autorizar plebiscitos no nosso país, vamos ver o que mais. Moção de confiança, né? Famosa estratégia dos regimes parlamentaristas. Somos um regime bipartidário, como vocês podem ver. Sindicatos aqui são tolerados e monitorados, mas não proibidos, né? Ou seja, eles podem realizar greves e tudo mais. A associação, eles são dependentes do Estado, né? A gente pode ver que tem várias associações, inclusive de estrangeiros franceses. O Chad foi uma colônia francesa, né? Fez parte das chamadas colônias da França Ocidental. Inclusive, eu acho que eles usam franco CFA, né? O famoso. A gente tem uma legislação de proibição do uso de véus, embora a maior parte da nossa população seja muçulmana. Isso é um pouco esquizofrênico, né? Não faz muito sentido. Tá bom. Tirando isso, a gente tem liberdade religiosa no nosso país e o Estado é laico, olha que coisa maravilhosa. Um país pobre como o nosso, no meio da África, assim, eu não imaginava, de verdade, cara.
Tudo bem, seitas no nosso país são proibidas ainda bem, porque seita é uma coisa complicada nesse jogo. A gente pode ver que tem essa coisa que eu não sei o que se é uma seita no nosso país, seita internacional, com influência. Mas é isso, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu ver essa parte de indústrias. Nessa parte de indústria a gente se aproxima aqui das cidades e consegue ver fábricas, fazendas, coisas nesse sentido, né? A gente pode ver, eu não sei se isso daí que tá apontando são autoestradas, né? Eu acho que não, né? Deve ser tipo caminhos de terra, alguma coisa assim, porque a gente tem apenas 2 km de estradas secundárias. A gente pode ver que tem algumas fazendas de gado, mas nada muito além disso, né? Então o nosso país é realmente muito primário, nem diria primário exportador, né? Esses são nossos parceiros econômicos, a gente tem alguns parceiros na região, nós somos, de certa forma, amigos do Brasil, de alguns países da Europa Ocidental, mas, paradoxalmente, a gente é bem inimigo do Sudão, da Somália, do Iraque e da Coreia do Norte, né? Nós somos um governo comunista, né? Nós somos um governo comunista autoritário, segundo o jogo, mas somos inimigos da Coreia do Norte, por algum motivo. Nem é bem um paradoxo, né? Mas é que eu imaginava que a gente ia ter uma relação melhor com a Coreia do Norte. Olhando aqui as tendências políticas, a gente pode ver que a Paradox é meio biruleibe, né? Coloca o Brasil como um país comunista, né? Beleza. Mas a gente pode ver que países da nossa região são geralmente autoritários militares, né? Não só autoritário comunista. Esse é o nosso mapa estratégico, né? Mostra os nossos rivais geopolíticos, aliados geopolíticos. A gente tem uma boa relação com o Egito e com o Marrocos, né? Interessante isso. Mas é isso, galera. Eu acho aqui a nossa capital, N'Djamena, fica bem na fronteira com Camarões, né? Muito interessante isso. Esse foi o nosso vídeo, galera. Só olhar aqui o mapa militar. A gente tem, aparentemente, uma quantidade interessante de bases militares no nosso país, né? Onde a gente alocou os nossos 4.000 soldados. A gente pode ver, a gente tem 4 bases terrestres e uma base aérea. Eu vi aqui um pouco mais em cima, né? Aqui é uma quantidade de helicópteros e caças. Mas esse foi o vídeo, galera, com o nosso chat da massa. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês querem continuação, deixe seu like, o seu comentário aqui de sugestões para essa série, galera. Muito obrigado e até a próxima.